Olá, que bom ter você aqui mais uma vez no programa Encontro com a Palavra, aqui na TV Campo Largo. Nessa semana, nós vamos fazer uma série de reflexões embasadas sempre em um versículo bíblico. É uma série de mensagens denominadas mensagens ou reflexões em apenas um versículo bíblico. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e daqui a pouco a gente volta para iniciar com o primeiro versículo da semana. Ao raiar do dia, a esperança vem. No encontro com a palavra, renovamos o bem. Com mensagens de fé e amor no coração, e orações que trazem paz e direção. Encontro com a palavra com o pastor Jeremias. Fé e luz que guiam nossos dias. Na TV Campo Largo, pastores unidos a celebrar. Esperança e amor pra vida transformar. Comece o dia com inspiração, palavras que fortalecem a missão. Aqui tem fé, aqui tem luz, uma palavra que a vida conduz. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Encontro com a Palavra. Como eu havia falado, nós vamos fazer uma meditação em um versículo bíblico durante essa semana. E nós vamos começar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. É importante que você dê uma conferida aí na sua Bíblia, né, também, no seu celular. A Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 25, eu estou aqui com a minha Bíblia e vou ler para vocês. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Por que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana? Muito interessante esta colocação bíblica, né? Eu vou ler aqui também outras traduções, né? Nós temos, vocês sabem que a Bíblia tem várias traduções, né? Existem as traduções mais antigas, as mais novas, em que é colocado um português um pouco mais fácil de nós entendermos. Também precisa se analisar as melhores traduções, né? Do grego ou do hebraico, no caso aqui do grego. Então eu vou ler aqui pelo menos em algumas traduções para que compreendamos melhor. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vou ler de novo. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu li na Bíblia de Jerusalém. A nova tradução na linguagem de hoje. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A nova versão internacional. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E a revista é atualizada, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavras profundas, né? Com apenas algumas variantes aqui, mas dizendo basicamente a mesma coisa. E o que nós aprendemos aqui neste versículo bíblico? Que a ação de Deus é de natureza espiritual, e só os espirituais podem compreender. Essa é a primeira questão, né? Quando a gente lê aqui em outro texto, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que aquilo que parece loucura para os homens, ali está, de fato, presente a sabedoria divina, né? Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,12, por exemplo, e nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo,
porque conhecemos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o exercício da fé tem algo de misterioso, tem algo de sobrenatural. As formas de Deus agir, a maneira como Deus age no mundo não é uma ciência exata. Se fosse exata, nós não explicaríamos, por exemplo, os milagres, né? Milagre não se explica, né? Se crê, se acredita, porque eles não têm explicação. Então, quando ele fala aqui que a natureza de Deus é mais sábia, né? Ou que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, está dizendo que as formas de Deus agir são infinitamente maiores, né? E o homem não pode alcançar e compreender. Então, o exercício da fé tem esse aspecto sobrenatural. O homem natural tem dificuldade de entender a maneira de Deus agir. Por isso que Deus atua na esfera espiritual. Por isso que o texto diz que os homens não entendem aquilo que, né, parece ser loucura, é a forma de Deus agir. Né? Então, aquilo que os homens veem como loucura é Deus agindo. Toda a sabedoria humana é incapaz de entender Deus e sua maneira de agir. É incapaz. Por isso que, para muitos, o Evangelho, Deus e as coisas espirituais são loucuras. Quantas pessoas dizem, nossa, esse povo que fica falando, que ele crê na Bíblia, crê o que a palavra de Deus diz, parece que eles são loucos, né? Eles falam umas coisas estranhas, as pessoas não conseguem entender a forma de Deus agir. Por isso que somente pessoas espirituais compreendem as coisas espirituais. É uma lição que nós aprendemos aqui nesse texto. A outra é que o agir de Deus não leva em consideração a lógica humana. Se Deus age na esfera espiritual, e só os espirituais compreendem, quer dizer, um homem natural, como o texto diz, ele não consegue compreender, por exemplo, o milagre, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ver a forma de Deus agir, o agir de Deus não leva em consideração a lógica humana. Deus não está preocupado em explicar para o homem por que ele age do jeito que ele age. Ele não está preocupado em fazer a conta bater, 2 e 2 é 4. Até mesmo as pessoas espirituais podem compreender a ação de Deus, mas não conseguem mensurar, não é, a ilógica de Deus. Então, muitas pessoas que até compreendem as coisas ficam, nossa, olha que eu conheço Deus agindo aqui nas Escrituras, Deus agiu na história, existe aqui na Bíblia a revelação de Deus, mas olha, Deus age de forma que eu não consigo entender. Até mesmo as pessoas espirituais, por vezes, não compreendem. Nunca o homem será capaz de dar conselhos a Deus, né? Isaías 40:14 diz isso, nenhum homem pode dar conselhos a Deus sobre a forma de Deus agir, a maneira como Deus age, porque Deus é soberano. Deus, na sua onipotência e onisciência, sabe onde quer chegar. Deus sabe onde quer chegar, Deus sabe o que quer fazer, Deus sabe trabalhar com o homem, Deus sabe trabalhar com as circunstâncias, Deus sabe agir no sobrenatural. Nós achamos que Deus está ficando maluco, né, se posso dizer assim, mas nada disso. Deus está no controle de todas as coisas. Né? O mais sábio desse mundo nunca poderá chegar aos pés da loucura de Deus. Por isso precisamos buscar cada vez mais a presença do Senhor para compreender as coisas que Ele faz. Você quer conhecer Deus? Se aproxime cada vez mais dele. Seremos sempre surpreendidos por Deus. Sempre. Deus vai agir, o seu agir não precisa de explicações humanas, né? Deus vai continuar agindo da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano e Deus sabe como fazer as coisas. Então, busque a presença de Deus sempre. Né? Ainda assim, você não vai conhecer a Deus completamente, mas busque a presença de Deus sempre. Seja surpreendido por Ele, pelas coisas sobrenaturais que Ele faz. E se alguém disser para você que você está maluco, que você está fora de si, não é? Por você, por exemplo, entender ou desenvolver questões espirituais, de natureza espiritual, é porque as pessoas do mundo, que a gente chama as pessoas que não conhecem a Deus, não compreendem mesmo a forma de Deus agir. Né? Porque a sabedoria do mundo não explica o poder e a grandeza de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a compreender, não é, a sabedoria divina, que é muito infinitamente superior a qualquer sabedoria humana. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente volta para a nossa oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
Muito bem, vamos aproveitar esse momento então e orar pela tua vida, pela tua família. Querido Deus, muito obrigado por este momento no nosso programa Encontro com a Palavra. Que essa palavra que foi dita hoje fale em cada coração. Que seja mais um momento de conhecer a tua palavra, conhecer a sua forma de agir, e isso possa promover transformações em nossa vida. Abençoa aqui a pessoa que está nos assistindo, abençoa a sua família, sua vida emocional, espiritual, o seu trabalho. Se porventura alguém está passando por algum tipo de dificuldade, de natureza emocional, espiritual, alguém também precisando de providências divinas, que o Senhor estenda a tua mão, porque o Senhor é um Deus poderoso e misericordioso. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade para com as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua presença. Te aguardo no próximo programa Encontro com a Palavra aqui na TV Campo Largo. Até mais. Olhe os campos, veja as flores, quem as veste com tanto amor. Os pássaros cantam sem temores, pois Deus cuida, seja onde for. Mas por que se preocupar, se amanhã não nos pertence? O Senhor nos faz andar em sua graça tão presente. Quem pode acrescentar um só dia à sua vida? Quem pode comandar o tempo e a saída? Se o Pai já desenhou cada instante do amanhã, confie nele, descanse e siga firme em seu afã. Siga firme em seu afã. Os ventos sopram, a chuva cai, mas tudo passa em suas mãos. Cada estrela lá no céu segue a sua direção. Então por que se preocupar, se Ele cuida com amor? Nele posso descansar, pois é fiel meu Salvador. Quem pode acrescentar um só dia à sua vida? Quem pode comandar o tempo e a saída? Se o Pai já desenhou cada instante do amanhã, confie nele, descanse e siga firme em seu afã. Entrega tudo, lança fora esse medo. O amor amanhã já está escrito em seu enredo. Cada passo que eu dou, Ele está a me guiar. Seu amor me dá razões pra confiar. Quem pode acrescentar um só dia à sua vida? Quem pode comandar o tempo e a saída?